nesse lugar que Santo Inácio de Loyola, fundador da companhia, celebrou sua primeira missa. Então tem toda uma conexão, uma ligação, esse amor ao Papa, que o Papa tem à igreja, Casa de Maria, Devoção a Maria, mas também o lugar aí da manjedoura, da simplicidade, onde Santo Inácio celebrou a primeira missa. Muitos aplausos agora, vamos ouvir. O som do sino também a gente vê, continua esse sino com esse toque fúnebre nesse momento de despedida do Papa Francisco. O Papa Francisco vai ser o 8º Papa a ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior. O Papa até então mais conhecido foi São Pio V. São Pio V, que foi o responsável pela reforma da liturgia depois do Concílio de Trento, e isso eu estou falando século XVI. Então veja como o Papa Francisco dá uma importância e dá uma visibilidade a Santa Maria Maior. Obrigada, Diego. Essa imagem de Santa Maria Maior, em frente a ela é que o Papa Francisco costumava fazer suas orações. Exatamente, é um ícone, na verdade, chamado Maria, salvação do povo romano, né? Porque se atribui muitos milagres ao povo romano, então é uma devoção muito romana, muito do povo de Roma mesmo, né? Muitos milagres foram atribuídos aí, e nesse altar, diante desse ícone, dessa imagem tão singela, simples, né? É que o Papa Francisco rezava, e ao lado vai ser enterrado, porque ele escolheu e deram para ele esse lugar ao lado do lugar onde ele rezava, ao lado da imagem. A igreja construída, Haverá um ponto de peregrinação. essa basílica foi construída e consagrada no século V ainda. Começa a construção dela em 432, e portanto é uma igreja histórica também de Roma, né? A primeira igreja mariana do Ocidente. Camarote, você citou outros 8 papas que estão enterrados lá, mas isso há bastante tempo, né? Porque nos últimos 120 anos, todos os papas eram enterrados na Basílica de São Pedro. Então esse também foi um movimento do Papa Francisco de querer estar ali uma basílica mais próxima das pessoas, uma basílica que pertence ao Vaticano, mas já é dentro do território de Roma, dentro da cidade de Roma, e que certamente vai virar um ponto de peregrinação de pessoas que vão de todo mundo lá para prestar sua homenagem. E era de latrão, não era a Basílica de Santa Maria Maior. O último fora do Vaticano não era em Santa Maria Maior. Então, em outra igreja. Esse enterro do Papa Francisco vai ser numa lápide simples, no piso, que poucos papas fizeram um lápide simples no piso. Isso é coisa muito recente. Paulo VI fez isso, deixou em testamento isso. João Paulo I não teve tempo de deixar um testamento disso, foi um papa muito breve, 33 dias, então ele foi enterrado em sarcófago, mas nas criptas dos papas. E depois São João Paulo II e Papa Bento XVI também no piso. Papa Francisco mantém essa tradição, mas em outra igreja. Vai virar um ponto de romaria, de fiéis, devotos de Papa Francisco, e vai criar um novo centro de peregrinação em Roma. Talvez acho que seja interessante isso, né? Algumas pessoas, mas porque deixou de ser o Vaticano ou São Pedro, né? Eu acho que o Papa Francisco traz um pouco isso também. Por que não em outro lugar, né? Por que não pensar de outra maneira? Por que não transformar o que é necessário? Então tem um pouco também do estilo dele de mostrar que a realidade ela é muito mais ampla e que a realidade ela pode nos oferecer outros caminhos. Aí mais uma vez em destaque essa imagem de falávamos de Santa Maria Maior. O Papa Francisco costumava rezar em frente a essa imagem, e aí vamos vendo os momentos finais
em que o caixão já está dentro da igreja de Santa Maria Maior para o sepultamento. Olha que cena singela, o Papa sempre entrou com flores, colocava as flores no altar e rezava. E agora Dessa a gente vez vê as ali crianças entrando pelo com Papa. flores. Isso. Não deixava sempre a rosa, a Nossa Senhora. Ele sempre entregava lá uma rosa. São rosas brancas ali que as crianças estão deixando. Era uma tradição dele quando ele chegava aí. Estamos sendo mantida essa tradição. E bonito também ver que as crianças representam a diversidade, né? São crianças com rostos diferentes. Então a última parada do Papa em frente ao lugar onde ele sempre rezou. E agora na lateral será sepultado. Aquela imagem de Santa Maria, essa na qual o Papa rezava, ela tem aqueles traços mais orientais mesmo, de fato, né? Exatamente. Isso é interessante, por isso eu comentei sobre o encontro do Ocidente e do Oriente, né? Os ícones são uma forma de rezar, na verdade são uma escrita em imagem, né? A gente diz assim que o ícone não é que você olha para a imagem que te olha, é um movimento de contemplação, é uma nova forma, uma outra forma melhor de rezar. E vocês notam que o caixão fez uma parada na frente da imagem como se fosse, digamos assim, uma última oração antes de vida, e agora que vai ser levado. O último encontro dele com essa imagem, mais uma vez aí em destaque, que representava tanto o Papa Francisco. A gente está vendo uma semana de despedidas, né? Porque aqui, no momento do domingo de Páscoa, o Papa Francisco insiste em fazer a volta de Papa Móvel sem condições físicas e contrariando recomendação médica. Era uma despedida. Ele tinha passado um longo período internado, 38 dias internado no Hospital de Gemelli, em Roma, com pneumonia nos 2 pulmões, teve alta e foi, naquele momento, naquela aparição dele ali no domingo de Páscoa, foi um momento em que achou-se que ele estava se recuperando, estava no caminho da recuperação. E logo em seguida, no dia seguinte, veio a notícia da morte do Papa. Mas se percebia um A esforço, a fragilidade de voz, um esforço monumental. E quando ele foi para o presídio visitar na quinta-feira santa, ele foi ao presídio e era um gesto também de despedida e marca exatamente a opção de Francisco pelas periferias, por segmentos da sociedade mais marginalizados. E aquela ideia dele como tentando mediar a paz ainda, naquele último discurso que ele não teve nem condições de ler, foi lido por um ajudante, ali havia também mais uma vez um pedido por cessar-fogo. Mais uma vez ele falava ali de Ucrânia e falava também da questão da faixa de Gaza. Vamos lembrar que é o conflito que acontece na Terra Santa, né? Tão bárbaro, tão trágico. É a oração, né, para Roma e para o mundo, quando ele fez, e fala também de Mianmar, guerras na África, e volta a falar muito de esperança. Isso, né? Eu acho que é uma mensagem muito poderosa, de paz e esperança. Nós vemos um ícone muito lindo, um céu extraordinário de Roma um dia. Isso tem um simbolismo também, né, Padre Anderson? Tem, certamente, tem sim. Roma é uma cidade monumental e eu acho que o céu se abre, né, para acolher aquele que nós dizíamos Santo Padre, né? E na verdade é um Padre Santo, né? Pelo menos eu acredito nisso, na santidade dele, que se distribuiu nos gestos, um Papa dos gestos, né? Não só palavras, mas gestos, abraços, acolhimento, a santidade do... Ele gostava de uma expressão, né? O santo da porta ao lado, para que nós reconhecêssemos pessoas boas, pessoas santas, que vivem ao nosso lado. A santidade não é algo destinado a uns poucos, mas é algo que pode ser vivido por todos, na simplicidade, no amor, na entrega, no serviço, né? Eu acho que o céu se abre e dá uma mensagem para todos. Padre Anderson, tem uma coisa interessante, que no dia do conclave, quando tem a fumaça branca, e estava chovendo muito em Roma, muito naquele dia, a gente estava na cobertura, e quando anuncia que vai ter, para de chover, a multidão chega, é muito simbólico isso. Agora a gente está vendo um dia de sol,
para que todo mundo esteja em Roma nas ruas, né? E, padre, também é importante lembrar que esse momento agora de contrição, de homenagem, de reflexão, ele antecede agora intensas negociações, de discussões mesmo da política vaticana, dos rumos que essa igreja vai tomar. Então, essa calma precede algo que vai ser intenso em termos de Essas conversas. negociações de bastidores realmente são uma realidade e são imprevisíveis. Sim, exato. Eu diria, vamos lá, eu acho que é importante entender o que motiva as pessoas, né? Como eu disse, as negociações, todos querem o bem, querem o bem da igreja, querem que seja o melhor solução, o melhor Mas há caminho. pensamentos diferentes de como Exato, atingir né? isso. Exato, mas assim, eu acho que é importante partir desse princípio, que todos querem o bem, e mais acreditam que o bem vai por aqui ou por outro lado. De qualquer maneira, eu acho que se impõe hoje assim um perfil, né? O Papa ele não escolhe o seu sucessor, mas ele prepara um caminho. Hoje existe um perfil necessário, né? Então, as negociações agora vão se tratar muito sobre o estado da igreja nesse momento. Então, vão se falar muito sobre como é que se encontra a igreja, dados numéricos, contextos, né? Questões profundas. Então, vai se começar a conversar sobre isso, para a partir da realidade, do estado da igreja, do status, né, da igreja, se desenhar um perfil. Que Papa precisamos? E em seguida, a pessoa é escolhida ou se identifica a pessoa. Mas tudo isso, eu acho importante a gente lembrar, embora tenha essa dimensão assim, muito política, negociações, pensar nisso, é verdade. Mas tudo isso é quase que envolvido por oração, por uma espiritualidade. Então a gente também não pode perder essa dimensão, né? Isso começa muito agora nos bastidores. O conclave em si começa no período de 15 a 20 dias depois da morte do Papa, que aconteceu na última segunda-feira. E aí, durante o dia, há as votações e só termina quando o escolhido tiver 2/3 mais um voto dos cardeais ali. Exatamente. Eu diria que é um grande processo, né? Em que se vai chegando ao nome da pessoa, né? Existem muitas histórias sobre isso, né? Claro, na Idade Média as condições não eram favoráveis, então assim, se procurava fazer mais rápido tudo, já não é mais o nosso caso, né? Eu acho que hoje existe assim, uma consciência muito profunda da situação do mundo global, com grandes desafios, e os cardeais, claro, vão fazer discussões aprofundadas e vai chegar um momento que vai ter que escolher alguém. Eu acho também isso é importante, né? Isso é muito humano, né? Tem que tomar uma decisão. Decisão significa uma cisão, deixar algo e escolher por alguém, no caso. Então, certamente, eles vão chegando, é um processo em que vai se apontando primeira votação, segunda votação, terceira, aí chega um momento em que se entende, né? Olha, é essa pessoa, e aí, passando 2/3 e um voto, a gente sabe as narrativas como são, uma salva de palmas, se levantam, e aí está eleito o novo pontífice. Próximos passos que a gente certamente vai seguir acompanhando muito de perto. Você de casa acompanhou essa transmissão em conjunto TV Globo e Globo News, mostrando essa despedida do Papa Francisco. Você que está na Globo, fica agora com a nossa programação. Vai ter outras informações ao longo do dia, também dos nossos telejornais, cobertura completa no Jornal Hoje. Você que está na Globo News,